Leitura do Evangelho de São João. Jesus, quando encontrou o cego a quem tinha dado a vista, disse-lhe: Tu crês no Filho do Homem? Ele respondeu: E quem é, Senhor, para eu crer nele? Disse-lhe Jesus: Já o viste, é aquele que está a falar contigo. Então exclamou: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. Palavra da salvação. E agora nos preparemos para ouvir então a catequese do Santo Padre. Recordamos, hoje falará sobre a fé. Essa é a 16ª catequese do ciclo Os Vícios e as Virtudes. A catequese da semana passada, o Santo Padre falou sobre a vida da graça segundo o Espírito. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Oggi vorrei parlare della virtù della fede. Hoje gostaria de falar sobre a virtude da fé, juntamente com a caridade e a esperança. Essa virtude é chamada teologal. São três: fé, esperança e caridade. E por que são teologais? As virtudes são teologais porque podem ser vividas somente graças ao dom de Deus. As três virtudes teologais são os grandes dons que Deus dá, nossa capacidade moral. Sem elas, poderíamos ser prudentes, justos, fortes e temperantes, mas não teríamos olhos que veem mesmo no escuro, não teríamos um coração que ama mesmo quando não é amado, não teríamos uma esperança que ousa contra toda esperança. O que é a fé? Essa pergunta, o que é a fé? O Catecismo da Igreja Católica explica que a fé é o ato com o qual o homem entrega-se total e livremente a Deus. Nessa fé, Abraão foi o grande pai quando concordou em deixar a terra dos seus antepassados para rumar a terra que Deus lhe havia mostrado. Provavelmente foi considerado louco, porque trocar o conhecido pelo desconhecido, o certo pelo incerto, mas porque ele faz isso, é louco. Mas Abraão parte, como se visse o invisível. Isso diz a Bíblia de Abraão. Andou como se visse o invisível. É belo isso. E ainda será esse invisível que o fará subir a montanha com seu filho Isaque, o único filho da promessa, que só será poupado do sacrifício no último momento. Nessa fé, Abraão se torna pai de uma longa linhagem de filhos. A fé o fez fecundo. Homem de fé será Moisés, que, acolhendo a voz de Deus, mesmo quanto mais de uma dúvida o pudesse abalar, continuou a permanecer firme e a confiar no Senhor, e até mesmo a defender o povo, que muitas vezes não tinha fé. Mulher de fé será a Virgem Maria, que, ao receber o anúncio do anjo, que muitos considerariam demasiado exigente e arriscado, responde: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E com o coração cheio de fé, com o coração cheio de confiança em Deus, Maria inicia um caminho cujo percurso e perigos ela não conhece. A fé é a virtude que faz o cristão, porque ser cristão não é, antes de tudo, aceitar uma cultura com os valores que a acompanham, mas ser cristão é acolher e preservar um vínculo com Deus. Eu e Deus, a minha pessoa
e o rosto amável de Jesus. Esse vínculo é o que nos faz cristãos. E a propósito da fé, me vem à mente um episódio do Evangelho. Os discípulos de Jesus estão atravessando o lago e são surpreendidos pela tempestade. Acham que podem sobreviver com a força dos braços, com os recursos da experiência, mas o barco começa a encher-se de água e entram em pânico. Eles não percebem que têm a solução diante dos olhos. Jesus está ali com eles no barco, no meio da tempestade, e Jesus dorme, diz o Evangelho. Quando finalmente o acordam, assustados e também zangados, porque ele os deixa morrer, Jesus os repreende. Por que estáis assustados? Ainda não tendes fé? Eis então o grande inimigo da fé. Não é a inteligência, não é a razão, como infelizmente alguns continuam a repetir obsessivamente, mas o grande inimigo da fé é o medo. Por essa razão, a fé é o primeiro dom a ser acolhido na vida cristã, um dom que deve ser acolhido e pedido diariamente para que se renove em nós. Aparentemente é um dom pequeno, mas é o essencial. Quando nos levaram à pia batismal, os nossos pais, depois de anunciarem o nome que haviam escolhido para nós, foram questionados pelo sacerdote. Isso aconteceu no nosso batismo. O que pedis à Igreja de Deus? E os pais responderam: a fé, o batismo. Para um progenitor cristão consciente da graça que lhe foi dada, esse é o dom que deve pedir também para o seu filho, a fé. Com ela, um progenitor sabe que, mesmo no meio das provações da vida, o seu filho não se afogará no medo. O inimigo é o medo. Ele sabe também que quando deixar de ter um progenitor nessa terra, continuará a ter um Deus Pai no céu que nunca o abandonará. O nosso amor é tão frágil, só o amor de Deus vence a morte. É claro que, como diz o apóstolo, nem todos têm fé, e mesmo nós, que somos crentes, muitas vezes percebemos que temos apenas uma pequena quantidade dela. Muitas vezes Jesus pode censurar, como fez com seus discípulos, por sermos homens de pouca fé. Mas é o dom mais feliz, a única virtude que podemos invejar. Porque quem tem fé é habitado por uma força que não é só humana. De fato, a fé desencadeia em nós a graça e abre a mente ao mistério de Deus. Como disse certa vez Jesus, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esta amoreira: arranca-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Por isso, também nós, como os discípulos, repetimos a Ele: Senhor, aumentai a nossa fé. É uma bela oração. Digamos todos juntos: Senhor, aumentai a nossa fé. É muito fraco, um pouco mais forte, né? Obrigado. Uma bela catequese do Papa Francisco a ser relida. Também o convite a pedirmos diariamente: Senhor, aumentai a nossa fé. Senhor, aumentai a nossa fé.